Gênesis, capítulo 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: Os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados, e se ele dizia: Os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois aconteceu que no tempo em que os rebanhos ficavam prenhes, levantei os olhos e vi, em sonhos, que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele continuou: Levante os olhos e veja que todos os machos que cobrem os rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo a você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Lia responderam: Ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai. Não é ele que nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e ainda consumiu o que nos foi pago. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora faça tudo o que Deus lhe mandou. Então Jacó se levantou, pôs os filhos e as mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado, todos os seus bens que havia adquirido, o gado de sua propriedade que havia conseguido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Quando Labão tinha saído para tosquear as suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não lhe dizendo que fugia. Assim fugiu com tudo o que tinha. Levantou-se, passou o rio Eufrates e foi em direção à região montanhosa de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então levou consigo seus parentes e, atrás de Jacó, perseguiu-o por 7 dias, até alcançá-lo na região montanhosa de Gileade. De noite Deus veio a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: Cuidado, não diga nada a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela região. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes, na região montanhosa de Gileade. Então Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Por que me enganou e levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu escondido e me enganou? Por que não me avisou? Eu o teria deixado ir em paz, com alegria e cânticos, com tamborins e harpas. Você nem me deixou beijar os meus filhos e as minhas filhas. Nisso, você agiu como um insensato. Está em meu poder fazer a vocês algum mal, mas o Deus do pai de vocês me falou ontem à noite e disse: Cuidado, não diga nada a Jacó, nem bem nem mal. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: Tive medo, pois pensei que o Senhor poderia tomar à força as suas filhas de mim. Mas aquele com quem o Senhor encontrar os seus deuses, esse não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja o que estiver comigo e que lhe pertença, e leve-o. Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das 2 servas, mas não os encontrou. Depois saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar, os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os encontrou. E ela disse a seu pai: Não se aborreça, meu senhor, por eu não poder me levantar diante de você, pois estou no período menstrual.
Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó se indignou e discutiu com Labão, dizendo: Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado, para que o Senhor me persiga com tanto ardor? O Senhor apalpou todos os meus pertences. O que encontrou de todos os bens da sua casa? Ponha-os aqui diante dos meus parentes e dos seus, para que decidam entre nós dois. Estes 20 anos que passei com o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca abortaram, e nunca comi carne dos seus carneiros. Nunca lhe trouxe o que era despedaçado por animais. Eu pagava o prejuízo. O Senhor exigia de mim o que era roubado de dia ou de noite. De dia o calor me consumia, e de noite o frio, e o sono fugia dos meus olhos. Estive 20 anos em sua casa. 14 anos lhe servi por suas 2 filhas, e 6 anos por seu rebanho. E o Senhor mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, o Senhor me teria despedido de mãos vazias. Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, estes rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você vê é meu. Mas que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que deram à luz? Vamos fazer um acordo, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé como coluna. Disse aos parentes: Ajuntem pedras. Eles pegaram pedras, fizeram um montão e junto dele comeram. Labão chamou aquele montão Jegar Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Então Labão disse: Este montão é hoje um testemunho entre mim e você. Por isso o nome dele foi Galeede e Mispa, pois Labão disse: Que o Senhor vigie entre mim e você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas, ou além das minhas filhas tomar outras mulheres, não estando ninguém conosco, saiba que Deus é testemunha entre mim e você. Labão disse ainda a Jacó: Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e você. Este montão será testemunha, e esta coluna também, de que eu não irei até você, além deste montão, e que você também não irá até mim, além deste montão e desta coluna, para fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus de seu pai julguem entre nós. Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou os seus parentes para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus filhos e as suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa.